Pessoal, vamos agora ver os princípios institucionais, os princípios que regem o Ministério Público. Isso aqui cai, mas não cai pouco não, pessoal. Isso aqui cai demais. Todas as provas, o assunto que mais cai, eu acho, de dentro de funções essenciais da justiça é esse aqui. Você conhecer os princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional. E aí esses princípios, como quase todas as coisas na nossa vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? Olha só, esses princípios são os mesmos que se aplicam também à Defensoria Pública, você vai ver. Existe uma tendência de, no futuro, a Defensoria Pública se tornar uma instituição em praticamente todos os aspectos iguais ao Ministério Público. Hoje ainda, os membros da Defensoria Pública são tratados de forma diferente em alguns aspectos, tá? Mas já tem muitas coisas semelhantes. Por exemplo, os membros da Defensoria Pública, eles são, no tocante à estabilidade, igual em servidores. Eles têm a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Já os membros do Ministério Público, eles são parecidos com juízes, porque eles têm vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício. Tá? Mas essas são uma das poucas diferenças que existem hoje entre as carreiras. Tá? O caminho é, daqui a uns dias, em tudo, a Defensoria Pública ser equiparada ao Ministério Público. Tá bom? Então, beleza. O que esses princípios significam? Aqui nós vamos precisar um pouquinho também de teoria, tá? De teoria do direito, para a gente entender isso aqui, porque as bancas têm cobrado, às vezes, principalmente nos concursos de Ministério Público, um conhecimento que vá, então, tratar especificamente dessas peculiaridades relacionadas aos princípios. Então, o primeiro princípio é o princípio da unidade. Esse princípio estabelece que os membros do Ministério Público, parquet é uma palavra francesa que se refere ao Ministério Público, tá? Então, os membros do parquet devem ser considerados como integrantes de uma só instituição, subordinados administrativamente a uma só chefia. Então, essa é a questão da unidade. Existe uma subordinação administrativa dos membros do Ministério Público ao seu chefe. E daí decorre que a manifestação de qualquer membro vale como posicionamento de toda a instituição. Isso aqui, eu acho que esse princípio é o que traz mais problema para o Ministério Público. Por quê? Você já deve ter ouvido falar das ações mais absurdas que foram propostas pelo Ministério Público. Aí você fala assim, mas não é possível que o Ministério Público entre com as ações dessas. Não é possível. Só que você tem que lembrar o seguinte, não foi o Ministério Público como instituição, todo mundo concordando, que entraram com aquela ação lá, não, pessoal. Foi algum doido lá dentro, porque existe doido em qualquer cargo, tá? Inclusive promotores e procuradores, a loucura ali é profissional. Então, você vai ver um monte de ação sendo proposta, fala assim, não acredito que o cara teve coragem de fazer um negócio desse. Eu não acredito. E aí você vai ver o seguinte na reportagem. O Ministério Público ingressa com essa ação tal. Na verdade, foi um doido lá dentro, que, baseando-se na sua independência funcional, que é um dos outros princípios que a gente vai ver aqui agora, entrou com a ação, e aquela ação que ele propôs vai ser considerada, por causa desse princípio da unidade, como uma ação movida pelo Ministério Público. Ou seja, quando fala que o Ministério Público ingressou com a ação, parece dar a entender que todo mundo está concordando, né? Mas não é verdade. É essa a consequência do princípio da unidade. Então, a unidade, outra coisa que é importante, deve ser compreendida dentro de cada ramo do Ministério Público, ou seja, existe o princípio da unidade dentro do Ministério Público Federal, dentro do Ministério Público do Trabalho, dentro do Ministério Público Militar e dentro do Ministério Público do Distrito e Territórios e dentro de cada um dos MPS no Brasil, tá? Então, a unidade tem que ser analisada em cada ramo. Além do mais, deste princípio decorre a vedação de que um membro atue em outro ramo, do qual ele não é membro, até porque os concursos para ingresso nessas carreiras são diferentes. E interessante, essa aqui é uma decisão muitíssimo importante, que é justamente também decorrente desse princípio da unidade, que é o que garante, tá, que o Ministério Público Estadual,
que não está vinculado, como eu já disse para vocês, ao Ministério Público da União e, consequentemente, não está vinculado ao Procurador-Geral da República, essa decisão reconhece que o Ministério Público Estadual tem legitimidade para atuar perante as Cortes Superiores, STJ e STF. Teve um tempo em que se entendeu que, se as ações subissem para os tribunais superiores, o Ministério Público Estadual tinha que mandar ação para o Ministério Público Federal para que ele representasse, né, os interesses daquele Estado junto aos tribunais superiores. Hoje o Supremo entende que não. O Ministério Público Estadual, devido ao princípio da unidade, pode, via recurso, chegar às cortes superiores também. Tá? Então, o Ministério Público Estadual dispõe, ele próprio, de legitimidade para ajuizar reclamação em sede originária perante o STF. Aqui era o caso específico de reclamação, mas isso aqui se aplica também a outras ações. Não tem sentido, por implicar ofensa manifesta à autonomia institucional do Ministério Público dos Estados-membros, exigir-se que a sua atuação processual se faça por meio do Procurador-Geral da República, que não dispõe de poder de ingerência na esfera orgânica do Ministério Público Estadual, pois lhe incumbe unicamente representar o quê? O Ministério Público da União. É importante assinalar, porque juridicamente relevante, que o postulado da unidade institucional, que também se estende ao Ministério Público dos Estados-membros, reveste-se de natureza constitucional, a significar que o Ministério Público Estadual não é representado, muito menos chefiado, pelo senhor Procurador-Geral da República, e sim pelo Procurador-Geral de Justiça respectivo de cada um dos MPS. Eis que é plena a autonomia do Ministério Público local em face do eminente chefe do MPU. Tá bom? Então, essa jurisprudência ela é muito importante. Os Ministérios Públicos Estaduais, por causa do princípio da unidade, têm competência para atuar diretamente, tá, por meio dos seus membros. Geralmente, quem vai representar nessas ações é o respectivo Procurador-Geral de Justiça desse Estado, tá? Nas ações perante os tribunais superiores. Do princípio da unidade decorre o princípio da indivisibilidade. Veja, imagina que esse cara aqui seja um membro do Ministério Público, ele está atuando em um processo, ele é presidente de uma investigação, por exemplo, e ele então, pelo princípio da unidade, representará o Ministério Público, certo? Muito bem. E se esse cara passar mal, morrer, por exemplo, o procedimento que estava sob sua responsabilidade vai ser transferido agora para esse cara aqui, ó. Quem vai atuar aqui agora? O mesmo Ministério Público que estava atuando aqui. Nós mudamos apenas o membro, mas a instituição permanece. O princípio da indivisibilidade garante justamente isso, a possibilidade de que os procedimentos passem de um membro para outro sem que com isso sofra-se qualquer tipo de prejuízo à atuação, porque em ambos os casos, quem está atuando é o Ministério Público. Houve apenas uma mudança no membro que é responsável por essa atuação. Legal? Outra observação que é importante destacar. Há regras, inclusive muito restritivas, para que ocorra essa alteração entre os membros. Se você trocar um membro e colocar outro, pessoal, tem regras muito rígidas para que isso aconteça. Tá? Isso a gente vai ver na legislação específica do MPU, por exemplo. Então, é importante você ver que é possível essa mudança de membro, mas existem regras rígidas que devem ser seguidas. Então, uma vez que os membros do MP não se vinculam aos processos em que atuam, podem a qualquer tempo, portanto, serem substituídos de acordo com as regras com as regras legais, sem nenhum prejuízo para o processo. Por outras palavras, vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ler. Por outras palavras, os atos processuais devem ser atribuídos ao Ministério Público enquanto instituição e não ao agente que os praticou. E assim como eu disse sobre a unidade, a indivisibilidade também deve ser compreendida dentro de cada ramo do Ministério Público. Tá bom? Muito bem. O último princípio é o da independência funcional. Pessoal, esse princípio ele é um princípio que pode ser analisado tanto para a instituição como um todo,
e é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, ou seja, o Ministério Público como instituição não está subordinado a nenhum outro poder ou nenhuma outra instituição. Quando você estuda direito administrativo, você vai ver que o Ministério Público pode ser classificado como órgão independente, porque ele retira a sua existência e a sua autonomia para funcionar diretamente do texto constitucional. Agora, esse princípio da independência também pode ser aplicado aos próprios membros do Ministério Público. Os membros do Ministério Público vão ter essa característica de poder atuar com independência. Ou seja, eles não têm nenhum tipo de subordinação jurídica na sua atuação. E é por isso que, por não ter esse controle, é que você vai ver as ações mais absurdas sendo propostas aí por alguns membros do Ministério Público. Tá? Aí não tem controle, a loucura. Tá? Algumas são, inclusive, irritantes. Tá? As pessoas não podem ocupar um cargozinho melhor que o poder sobre a cabeça e, às vezes, elas querem confundir as suas ideologias com a sua atuação profissional. Então, isso é terrível. Tá? Agora, veja só. Não confunda independência funcional com independência administrativa. Esses caras não têm independência administrativa. Eles têm independência funcional. Nós já vimos no princípio da unidade que eles estão subordinados ao respectivo procurador, certo? Procurador-chefe, procurador-geral, respectivo. Então, eles têm uma subordinação administrativa. Eles têm que cumprir horário, tem hora para chegar, tem hora para sair, as férias têm que ser concedidas de formas específicas. Então, veja, tem muitas regras que devem ser seguidas por esse pessoal. Só que no que diz respeito à atuação jurídica deles, aí não. Inclusive, a gente vai ver que os órgãos do Ministério Público, eles podem criar, tipo assim, sugestões interpretativas ou jurisprudências internas, mas essas resoluções que são feitas internamente, elas não têm o poder de vincular esses membros do Ministério Público, por causa da sua independência funcional. Tá bom? Então, muito bem. Avançando, nós temos aqui um outro princípio, que é um princípio que é implícito, que é o princípio do promotor natural, e esse princípio ele é inspirado lá no princípio do juiz natural. O princípio do promotor natural é um princípio que visa garantir que o membro do Ministério Público que vai atuar naquele caso é uma pessoa que foi escolhida por critérios abstratos e segundo regras previamente estabelecidas. Então, se eu, por exemplo, chegou um processo lá no Ministério Público, qual membro do Ministério Público vai atuar naquele processo? As regras para a escolha desse cara têm que ser regras abstratas e previamente estabelecidas, tá? Ou seja, os critérios de escolha têm que ser abstratos e pré-determinados, previstos em lei, justamente para que você não tenha como estabelecer de forma enviesada membros de Ministério Público para atuar em um caso ou outro. Da mesma forma que não é adequado você conseguir escolher um juiz para julgar uma causa ou outra. Tem que ser de forma o quê? Abstrata e pré-determinado os critérios específicos para se atuarem nesses casos. O objetivo, portanto, maior é impedir a designação de promotores ad hoc, ou seja, promotores para atuar no caso específico. A gente sabe que, a depender do promotor que atua numa causa, pessoal, a decisão pode ser completamente outra, né? Da mesma forma, se você tiver um juiz atuando em uma causa, esse juiz pode dar uma decisão, se fosse outro juiz, ele daria outra decisão. Então, essas circunstâncias de você ter regras abstratas e pré-determinadas garantirá já procedimentos para escolher quem vai atuar no caso, de forma, geralmente, por sorteio aleatória, para impedir essa atuação vinculada. Da mesma forma que acontece lá no Senado. Quando a gente trabalha, eu trabalho lá no Senado, e aí chega os pedidos de senadores para a gente fazer uma análise, uma nota informativa. Veja, se vier para mim, eu tenho uma perspectiva. Então eu vou dar ali a minha análise, né? Geralmente eu penso contra o Estado e a favor do cidadão.
quase todas as minhas atuações são nessas. Agora, eu tenho colegas lá que são mais pró-Estado. Ou seja, eles sempre vão dar um parecer favorável ao Estado para recolher mais tributo e assim mais. Eu não, já vou para o contrário. Então, veja que se o mesmo processo vier para mim e para o meu colega, as decisões vão ser totalmente diferentes. Os pareceres, as opiniões técnicas totalmente distintas. E isso também acontece no Ministério Público. Por isso que tem que haver essa aleatoriedade para que, então, não haja nenhum tipo de vinculação na distribuição dos procedimentos. Então, o resumo interessantíssimo está nesse habeas corpus aqui do Supremo Tribunal Federal, em que ele vai, eu acho de uma forma muito interessante, resumir esse princípio para a gente. Olha só o que ele vai dizer aqui. Deixa eu só... Aqui, ó, agora ficou bom para a gente ler. O postulado do promotor natural, que se revela imanente ao sistema constitucional brasileiro, repele, a partir de vedação de designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, a figura do acusador ou promotor de exceção. Esse princípio consagra uma garantia de ordem jurídica destinada tanto a proteger o membro do Ministério Público, na medida em que lhe assegura o exercício pleno e independente do seu ofício, quanto também proteger a própria coletividade, a quem se reconhece o direito de ver atuando, em diversas causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique, a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecidos em lei. A matriz constitucional desse princípio assenta-se nas cláusulas da independência funcional e na inamovibilidade dos membros da instituição. O postulado do promotor natural limita, por isso mesmo, o poder do procurador-geral, que, embora expressão visível da unidade institucional, não deve exercer a chefia do Ministério Público de modo hegemônico e incontrastável, ou seja, que não pode ser contestado, né? Então, essa é a ideia interessantíssima, portanto, em relação ao princípio. Duas observações apenas para a gente terminar, depois vocês leiam a decisão completa, mas para vocês conhecerem, tá? Primeira observação é que o STF entende que o princípio do promotor natural não alcança a questão do inquérito, tá? Então, no inquérito, como não é um procedimento que tem capacidade para punir ninguém, não se aplica esse princípio, tá? Muito bem. E o STJ, nessa outra decisão aí, estabeleceu que os GAECos, que são os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, praticamente todos os ministérios públicos estaduais têm esse GAECO, tá? Não sei agora se o MPF tem o GAECO também, mas eu sei que praticamente todos os MPS têm. A pergunta é, a existência desse GAECO não prejudica o princípio do promotor natural? O Supremo diz que não. O Supremo entende que a existência desse GAECO, tá, nos ministérios públicos estaduais não viola o princípio aí do promotor natural. Beleza? Muito bem. Vamos avançando? Nós vamos falar agora sobre as garantias do Ministério Público, tá? A primeira garantia que eu quero tratar é a garantia funcional, sobre a qual já falamos aí anteriormente. Acabamos de falar da independência funcional, né? Tanto da instituição quanto dos seus próprios membros. A próxima autonomia que o Ministério Público tem é a autonomia administrativa, tá? Essa autonomia administrativa e funcional é a autonomia para ele desempenhar suas atribuições sem limitação e sem qualquer tipo de sujeição, tá, a outra instituição. Ou seja, autonomia funcional e administrativa, a funcional é essa que nós acabamos de ver aqui, certo? E agora a administrativa diz respeito ao quê? O Ministério Público ele vai desempenhar todas as atribuições administrativas necessárias ao seu funcionamento. Ou seja, ele é uma engrenagem que funciona independentemente de auxílio administrativo de qualquer outro poder ou instituição. Tá? Então, ele não precisa do Poder Executivo para fazer serviços administrativos. Ele tem os próprios servidores que atuam na área meio, na área administrativa. Tanto analistas quanto técnicos. Então, toda a estrutura para funcionamento do Ministério Público, toda a estrutura que, apesar de não ser finalística, é indispensável para a atuação do Ministério Público, é uma estrutura mantida e organizada pelo próprio Ministério Público.
Então, você vai ter no Ministério Público as funções finalísticas, que são exercidas pelos membros do Ministério Público, e todo aquele grupo de servidores que dão suporte ao exercício das atividades dos Ministérios Públicos, tá? Então, ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo observar o disposto no artigo 169, que é o que diz, dispositivo que prevê a limitação de despesas com pessoal, né? Isso você estuda bastante lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o Ministério Público, respeitando aí essa previsão, pode propor ao Poder Legislativo, ou seja, pode apresentar projetos de lei relacionados à criação de cargos e à extinção desses mesmos cargos, tanto cargos dos membros do Ministério Público quanto dos seus servidores, serviços auxiliares. Esses cargos, tanto de membros quanto de servidores, são providos por concurso público de provas ou de provas e títulos, e também eles podem propor projetos de lei que vão tratar sobre a política remuneratória e planos de carreira. Certo? Então aqui nós temos assuntos em relação aos quais há competência privativa de cada Ministério Público de propor ao respectivo Poder Legislativo projetos de lei para criar cargos, extinguir cargos, para aumentar a remuneração, estabelecer os planos de carreira dos seus respectivos cargos e também serviços auxiliares, e também leis sobre sua organização e funcionamento, que são as respectivas leis orgânicas, tá? Tanto do Ministério Público da União quanto do Ministério Público dos Estados. Tá bom? Muito bem. E nós temos, por fim, a autonomia financeira orçamentária do Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele pode propor, né, e elaborar a sua própria proposta orçamentária, desde que respeitado os limites estabelecidos na LDO. Então, cada Ministério Público, tanto os estaduais quanto o da União, eles esperam a LDO ficar pronta, e aí, com base nos limites da LDO, eles poderão propor as suas respectivas leis orçamentárias, os projetos de lei orçamentária. Esses projetos de lei orçamentária, na verdade, eles são apresentados pelo presidente da República com base nas propostas que o presidente da República, no âmbito federal, ou pelo governador no âmbito estadual, seja o chefe do executivo, né? O chefe do executivo, então, resumindo, recebe essas propostas orçamentárias de todos os poderes. Dentre eles, também, nós incluímos aqui o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública, que também enviam, junto com o Executivo, Legislativo e Judiciário, as suas propostas orçamentárias. Essas propostas vão ser consolidadas no projeto de lei orçamentária que será encaminhado pelo chefe do Executivo ao respectivo Legislativo para ser aprovada a lei orçamentária, que é a lei que prevê as receitas, né, e fixa as despesas. Tá bom? Muito bem. Agora veja, o Ministério Público tem que enviar essa proposta de acordo com os limites da LDO. Se ele encaminha essa proposta, tá, em desacordo com os limites da LDO, o próprio Poder Executivo já pode fazer os ajustes nessa proposta. E se ele não encaminhar essa proposta dentro do prazo estabelecido na LDO, o Poder Executivo vai pegar o quê, pessoal? Vai pegar a última proposta, certo? E vai fazer a atualização. Em outras palavras, ele vai pegar a lei orçamentária que está vigente e vai só fazer os ajustes, questão de inflação, para que ela valha para o Ministério Público do ano seguinte. Mas, pessoal, isso aí eu nunca vi isso acontecer, tá? É muito difícil. Tem setores específicos em cada Ministério Público que ficam responsáveis só por fazer essa proposta e encaminhar. Então, se eles perderem esse prazo e não enviarem essa proposta, isso aí é um erro gravíssimo, tá bom? Então, veja, se eles não enviarem, o Executivo vai pegar a lei orçamentária vigente e vai apenas aplicar os índices de inflação e vai aplicá-la no ano seguinte. Se eles enviarem, por outro lado, a proposta em desacordo com a LDO, o Executivo tem competência para fazer os ajustes necessários para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária anual. E, durante a execução orçamentária, ou seja, durante o ano em que as despesas são realizadas, as despesas têm que ser realizadas de acordo com o que está aprovado na lei orçamentária. Então, não pode haver
realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Isso aqui você estuda lá em AFO, né? Os créditos suplementares visam a quê? Visam a criar créditos para suprir despesas que foram mal calculadas. Então, vamos supor, o Ministério Público imaginou que ia gastar 100 em uma despesa lá e, na verdade, gastou 120. Então, ele precisa de um crédito suplementar de 20, porque ele calculou errado uma despesa. O crédito especial, por outro lado, é para tratar de despesas que não foram previstas na proposta orçamentária. Então, ele esqueceu de colocar uma despesa lá específica. Então, ele vai precisar de abrir um crédito especial para isso. Bacana? Muito bem. Essa decisão aí do Supremo é uma decisão mais específica, difícil de cair em prova, mas está aí para depois vocês darem uma lidinha. Tá bom? Pessoal, é isso. Deixa eu ver aqui. Esse outro assunto que eu vou falar numa próxima oportunidade, no próximo bloco, é sobre a questão de iniciativas de leis. Tá? Como nós já vimos, o Ministério Público pode apresentar projetos de lei sobre determinados assuntos. E aí nós vamos ver isso com detalhes no próximo bloco. Principalmente no que diz respeito ao Ministério Público da União, porque em relação a alguns assuntos, o Presidente da República tem uma competência concorrente com o Procurador-Geral da República, tá? Sobre alguns aspectos. E aí eu vou tratar sobre isso com vocês no próximo bloco, porque é um assunto mais delicado, tá bom? Um abraço, até mais.